Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Bem-vindos à nossa reunião das preciosas promessas de Deus. Então inscreva-se, deixe seu like, compartilhe o link, clique nas atualizações para receber os próximos vídeos. De 2 em 2 dias temos um vídeo novo para você. A nossa congregação fica muito feliz de saber que você está participando desse ministério, que não é nosso, ele é de Deus e é para Deus. Nosso parabéns aos aniversariantes da semana. Nessa semana chegou o nome do nosso irmão Max Luiz. Parabéns, Max. Feliz aniversário, ontem, dia 7. Deus continue abençoando com as bênçãos celestiais e terrenas. Nesta playlist estamos estudando as grandiosas promessas de Deus, seguindo a ordem dos livros da Bíblia. E chegamos ao livro do profeta Isaías. Então abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 7, verso 14. E vamos ver o texto também lá no cumprimento da profecia. Isaías 7, 14, depois vamos lá para Mateus, capítulo 1, 22 e 23. Minha Bíblia já está aberta, abriu a sua? Então leiamos aqui Isaías 7, 14, diz assim a palavra de Deus. Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Agora vamos para Mateus capítulo 1, versos 22 e 23. Diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer, significa Deus está conosco. Amém e amém. Senhor Deus e Pai, abençoa essa palavra em minha vida e através da minha vida, no coração, aplica no coração, na alma de cada irmão e irmã participante dessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. Título que nós escolhemos para esta reunião: Deus promete dar a si mesmo para nós. É verdade. Deus sempre esteve presente, planejando, executando, escrevendo a história de todos, em todas as gerações, em todas as eras. Deus sempre esteve presente. Lá no Jardim do Éden, quando Ele colocou nossos primeiros pais, o primeiro casal, mesmo quando eles pecaram, desobedeceram, Deus veio. Deus procura o homem e a mulher. Deus vem em busca de Caim, quando Caim estava fugindo porque havia cometido lá um assassinato, matou o próprio irmão. Então Deus sempre está em busca do homem perdido, do homem caído, para restaurá-lo. Como nós podemos provar que Deus está presente? Como nós podemos provar essas verdades para a nossa vida hoje? Em primeiro lugar, Deus promete dar a si mesmo a nós, e os profetas, Deus mandou os profetas para que eles servissem de porta-vozes dessa presença de Deus, desta busca de Deus ao ser humano perdido e caído. Aqui em Isaías 7,14 nós vimos exatamente essa palavra. O Senhor mesmo lhe dará um sinal. Então Deus nunca deixou o mundo sem um sinal da presença dele. E o sinal aqui é de uma jovem virgem que engravidou. E o menino nasceu. E o nome desse menino seria Emanuel. E lá em Mateus nós vimos que se cumpriu. A jovem engravidou, a virgem engravidou, teve um filho. E o mundo entendeu que a chegada daquele menino era a chegada do próprio Deus. Isaías capítulo 9, verso 6 diz: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Jeremias também profetiza a presença de Deus aqui neste mundo. Capítulo 23, versos 5 e 6 diz: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, e um rei que reinará com sabedoria,
e fará o que é justo e certo na terra. Quem é esse rei? É Jesus, é Deus. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Vamos para Miqueias capítulo 5, verso 3. Versos 2 e 3 diz: Mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre as cidades de Judá, entre os clãs de Judá, mas de ti virá aquele que vai governar sobre os povos. Sua origem está no passado distante, em tempos antigos. E Zacarias 9, capítulo 9, verso 9 diz: Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, exulte Brasil, exulte o mundo. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde montado num jumentinho. Um jumentinho cria de jumenta. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até aos confins da terra. E em João 27, o João Batista é o último profeta. E diz: Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias eu não sou digno de desamarrar. Esses são os sinais proféticos de que Deus sempre esteve presente no mundo. Deus sempre esteve em busca do homem perdido, caído, envergonhado, o homem completamente perdido nos seus pecados. Mas Deus sempre vem em busca deste homem. Ele diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento. Em segundo lugar, Deus deu a si mesmo quando mandou Jesus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De onde eu tirei isso? Daqui da Bíblia. João 3,16. Não foi tirado da minha cabeça, nem da cabeça de homem nenhum. Vem do próprio Jesus. Jesus é a testemunha aqui desta verdade. Ele está presente no mundo. E ele diz: porque Deus amou o mundo. João 3,16. Palavras de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele próprio se deu, para que todo aquele que nele crê, nele em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. E em João 14, do verso 8 em diante, o Senhor Jesus responde a Filipe, quando Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe estava ali com Jesus e estava procurando o Pai. Aí Jesus, no verso 9, responde: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando as suas obras. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. O Senhor Jesus quer mostrar, quer sinalizar, quer persuadir os seus discípulos daquele tempo e também dos nossos dias, de que o Pai está presente, Deus está presente no mundo. Apesar de tanta maldade no mundo, apesar de tanta destruição no mundo, apesar de tantas situações dificílimas no mundo, Deus está presente. O Emanuel, a palavra Emanuel significa Deus conosco. Em terceiro e último lugar, Deus dá a si mesmo quando manda o Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo está aqui hoje, está aí na sua casa hoje. E ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, em sua vida, e faremos um banquete juntos. Cearei com você e você ceará comigo, diz o Espírito, escrevendo o Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 3, verso 20. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, começando no verso 33, nós encontramos o apóstolo Pedro pregando e falando sobre a descida do Espírito Santo. E ele diz que
exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Esse foi o sermão, a conclusão do sermão de Pedro em Pentecostes, quando do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Pois a promessa, verso 30 e 39, pois a promessa vos diz respeito a vocês, para seus filhos, para mim, para você aqui agora, para os nossos filhos, para os que estão longe, para os que estão perto, para tantos quantos nosso Deus chamar, e o Senhor chama a todos. Concluindo, o doutor, pregador William Spurgeon, do país de Gales, ele estava certa vez fazendo uma série de conferências na Escócia. Uma noite após a pregação, um senhor de idade, de maneiras muito corretas, chegou-se a ele dizendo: Dr. Spurgeon, tenho muito prazer em conhecê-lo. Eu sou pai de Henry Drummond. O Dr. Spurgeon então disse: então eu conheço você. Aí o homem disse: mas nós nunca nos encontramos, é a primeira vez que nos encontramos agora. Aí o Dr. Spurgeon disse: eu conheço o seu filho. E conhecendo bem o seu filho, eu conheço bem o Pai. Que palavra interessante para nós aplicarmos ao que nós queremos aprender nesta promessa, ao que o Senhor Jesus quer nos ensinar nessa promessa. Quem me vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. E o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então a vinda de Jesus ao mundo é a vinda de Deus ao mundo. Em nossos dias também há muitos crentes que poderiam dizer com toda a convicção: conhecemos o Pai porque conhecemos muito bem o seu Filho, Jesus, o nosso Mestre amado. Ele disse, eu quero repetir: quem me vê a mim, vê o Pai. E colocando isso em prática, teremos a certeza de que todo servo e serva verdadeiros deve levar em seu coração um quadro real de Deus, a presença real de Deus. Quando conhecemos o Filho, tudo que se relaciona com o Pai vem a ter uma significação toda especial para nós. E em João 14:11 diz: creio em mim, o Senhor Jesus diz, creio em mim, quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Então, Emanuel. Isaías capítulo 7, verso 14. Pois o mesmo Senhor lhe dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E em Gálatas 4:4 diz: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Que Deus nos abençoe, amém? Daqui a pouco vamos orar. A oração de aceitação da presença do Deus Todo-Poderoso em minha vida e em sua vida. Você quer receber? Quer aceitar? Então abra seu coração. Vamos orar também pelos vizinhos da diaconisa Esther Silva. Ela tem pedido para nós orarmos e temos orado, irmã Esther Silva. Também pela família da irmã Raquel Augusta. Também pela filha e o genro da diaconisa Maria das Neves. Todos que têm pedido. A venda da casa do irmão Luiz da Silva, lá em Bangu. Esses são os pedidos. Além de orar pela sua família. Você que está participando, você que sempre pede oração pela sua família, os nossos irmãos dos PGMs, pode ter certeza que os seus nomes estão aqui na nossa lista e estamos apresentando todos eles e a sua família ao Senhor. Então, pare um pouco tudo que está fazendo e oremos juntos. Se puder fechar os olhos, sim, puder ajoelhar também, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, na virtude do Espírito Santo e em nome de Jesus, queremos dizer sim ao apelo desta palavra. Nós queremos receber o Deus Emanuel, o Deus vivo, o Senhor Jesus, o Espírito Santo em nossa vida. Abrimos agora o nosso coração, abrimos as portas
da nossa vida, de par em par o nosso coração, para que o Senhor faça morada, tome conta, faça a limpeza que precisa ser feita, a arrumação que precisa ser organizada, que o Senhor realize toda a obra que só o Senhor pode realizar em minha vida e na vida de todos os meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião. Queremos que o Senhor cumpra a sua promessa, essa promessa de estar presente aqui no mundo, mas não só, né, em outros lugares. Queremos a sua presença em nossa casa, em nossa vida, em nosso coração. Esse é o melhor lugar. E nós queremos oferecer a nossa vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Ainda clamamos ao Senhor pela saúde para tantos enfermos. Tantas pessoas que nos pedem, e todos esses nomes estão aqui em nosso caderno de oração, e estamos dia e noite revezando, intercedendo por essas vidas, nossos grupos de oração e de intercessão. Pedimos ainda consolo para as famílias enlutadas. Pedimos abertura de porta de emprego para as pessoas que estão precisando de um emprego. Prosperidade para as empresas e os comerciantes que estão passando por situações de risco de falência. Em nome de Jesus, Senhor. Dá uma nova dinâmica, sabedoria para esses trabalhadores. Pedimos um avivamento para a nossa igreja, que traga conversões de muitas almas, às dezenas, centenas e aos milhares, para povoar os céus e abençoar a nossa igreja, a tua igreja. Pedimos essas bênçãos a Deus o Pai, na virtude do Espírito Santo, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Obrigado a você que participou de mais uma reunião das promessas de Deus. Não fique triste, tem uma bênção para você ainda. Antes da bênção, inscreva-se, compartilhe o link, deixe seu like, mande o link para quantas pessoas você quiser. Agradecemos a Deus, agradecemos a nossa igreja mãe, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, a nossa congregação, a você, aos nossos PGMs. Agradecemos ao nosso Rogério Sampaio, diretor, criador do nosso canal, que tem alimentado o nosso canal, tem sido uma bênção. Rogério, Deus continue abençoando a sua vida. E clique no sininho para você receber o próximo vídeo. Domingo, 9h30 da manhã, entra na mesma hora e você recebe o sinal de que está começando a nossa reunião às 9h30 da manhã e às 18 horas. Toda terça-feira é ao vivo com a nossa missionária Eneida Pimentel Mendes. Abra seu coração para receber a bênção do Senhor, que está em Mateus capítulo 7:7. Diz assim: peçam e eu lhes darei. Batam na porta e eu abrirei. Me busquem e vocês me acharão. Palavra do Senhor Jesus. É a bênção do Senhor Jesus para você, para mim, para você. E nós queremos deixar essa bênção para você, participante dessa reunião agora, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.